Oi, turma, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos resolver o exemplo 4 de calcular e classificar os pontos críticos de uma função. Vamos ler o enunciado, né? Exemplo 4, calcule e classifique os pontos críticos da função y igual menos 25 sobre x menos x. E, nesse exemplo 4, semelhante ao exemplo 3 anterior, só me interessa valores de x que são positivos. Nesse exemplo, o valor x negativo não me interessa, tá certo? Então, vamos começar copiando a fórmula da função. Então, vai ficar y igual menos 25 sobre x, né? E menos x. Vamos relembrar aqui que é ponto crítico? Ponto crítico são pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Então, eu vou ter que calcular a primeira derivada. Essa primeira parte da minha função é um quociente, é uma divisão. Vamos relembrar como que se deriva uma divisão, um quociente? A função de cima eu chamei de u, a função de baixo eu chamei de v. Como é que eu derivo um quociente? Olha a fórmula. Deriva de cima, conserva de baixo, menos, conserva de cima, deriva de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Como essa primeira parte é um quociente, eu tenho que usar essa regra. Então, vamos lá, todo mundo junto comigo. Aqui em cima é uma constante. Qual que é a derivada da constante? A derivada da constante é zero. Então, aqui vai ficar zero. Vezes, conserva de baixo. De baixo é o x. Menos, agora conserva de cima. A de cima é menos 25. Vezes, deriva a função de baixo. A de baixo é x. Qual que é a derivada de x? A derivada de x é 1. E no denominador aparece o denominador antigo elevado ao quadrado. Menos, continuando a derivada de x vale 1. Tudo bem? Agora vamos arrumar essa expressão. Vai ficar y' igual. Olha só, 0 vezes x é 0. Esse menos com esse menos vai ficar mais, positivo. 25 vezes 1, 25. Então, o numerador vai ser o 25 sobre x² e menos esse 1. Então, essa daqui é a fórmula da minha primeira derivada. Agora, eu já posso calcular pontos críticos. Por definição, o que é um ponto crítico? É ponto onde a primeira derivada é igual a zero.
A primeira derivada é essa expressão, 25 sobre x ao quadrado menos 1. Continuando aqui, ó. Sobre x ao quadrado menos 1 igual a zero. Vou passar esse 1 para o segundo lado. Ele é negativo, passa para o segundo lado, positivo. Relembrando, propriedade das frações. Quando duas frações são iguais entre si, a multiplicação cruzada tem que dar o mesmo resultado. Então, aqui do primeiro lado eu tenho uma fração, do segundo lado eu tenho outra fração. A multiplicação cruzada tem que dar o mesmo resultado. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. E do segundo lado, 25 vezes 1 dá 25. E agora, calculando o x, né? O x vai ser mais ou menos a raiz de 25. E agora vamos relembrar o enunciado. Está falando que o meu x tem que ser sempre positivo. Então, respostas negativas não me interessam, elas não servem para mim nesse caso. Então, essa resposta negativa aqui não serve. Então, só me interessa a raiz positiva. A raiz de 25 é 5. Pronto. Acabei de calcular o meu ponto crítico. Só que o exercício está pedindo que no enunciado calcule e classifique o ponto crítico. Agora, o próximo passo é classificar esse ponto. Vamos relembrar a teoria que eu já ensinei? Quais são as classificações dos pontos críticos? Os pontos críticos eles são de 3 tipos. Ele pode ser um ponto de máximo local, pode ser um ponto de mínimo local ou um ponto de inflexão horizontal. E para poder classificar que tipo de ponto que é esse, o que eu faço? Eu estudo o sinal da primeira derivada antes do ponto e depois do ponto. Então, de novo, né, vamos saltar 3 linhas aqui antes de desenhar a reta, porque eu vou fazer um desenho acima da reta. Vamos marcar o meu ponto crítico, que é o x igual a 5, e vamos fazer uma linha pontilhada vertical no x igual a 5. E nesse caso particular, eu tenho que marcar também o valor zero, porque só me interessa estudar a função do zero para frente. Então, vamos marcar o valor zero. E, como o zero não entra, nós colocamos uma bola aberta no zero. O zero não faz parte. E só me interessa estudar o sinal da primeira derivada do zero para frente. E
aqui em cima da reta, o que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever o sinal da primeira derivada. E para saber o sinal da primeira derivada, antes do 5, o que a gente faz mesmo? Você escolhe um valor antes do 5, por exemplo, x igual a 4, substitui aqui ó, na primeira derivada e vê o sinal que ela vai ter. Então, vamos tomar, por exemplo, o x igual a 4, um valor antes do 5. Vamos substituir aqui na primeira derivada. Vai ficar y igual a 25 sobre o x meu vale 4. 4 elevado ao quadrado dá 16. Menos 1. Vamos usar uma calculadora para fazer essa conta. Eu só quero saber o sinal. Então, vamos fazer a conta. 25, certo? Dividido por 16. 25 dividido por 16 igual, tudo bem? Menos o valor 1 igual. Olha o valor que deu, 0,5625. Deu um valor positivo. Então, aqui, olha, antes do 5, a primeira derivada tem sinal positivo. Agora, eu quero saber o sinal da primeira derivada depois do 5. Então, pega um valor depois do 5, por exemplo, x igual a 6, e repete o procedimento, substituindo a primeira derivada e vê o sinal que dá. Então, agora, vamos substituir o x igual a 6 aqui na primeira derivada. 25 sobre 6 ao quadrado é 36, menos 1. Novamente, vou substituir na calculadora para fazer a conta. 25 dividido por 36 igual, ok? Menos 1 igual. Olha o resultado aí. Menos 0,30, etc. O que interessa é o sinal. Então, vocês vejam que deu um sinal negativo. Agora, vamos relembrar a teoria que eu já ensinei aqui. Quando a primeira derivada tem sinal positivo, a minha função é crescente, da esquerda para a direita, a função sobe. Quando a minha primeira derivada é negativa, a função é decrescente. Então, vamos ver como é que é o gráfico dessa função. Olha só, antes do 5, a minha derivada é positiva. A minha função é crescente. E depois do 5, a derivada é negativa. A função é decrescente. Então, ela sobe antes do 5 e desce depois. Então, o gráfico da minha função tem que ser esse formato aí. Se a função sobe antes do 5 e depois do 5 ela desce, o que acontece com o x igual a 5? Ele é o ponto mais alto do gráfico. Então, ele vai ser um ponto de máximo local.
Outra coisa interessante, eu tenho o valor 5, ele foi o único ponto crítico. Antes dele a função só sobe e depois dele a função só desce. Então significa que se você olhar o gráfico todinho, não existe nenhum ponto mais alto do que ele. Então ele é o ponto mais alto do gráfico todo, do gráfico completo. Se ele é o ponto mais alto do gráfico todo, ele também é chamado ponto de máximo global ou máximo absoluto. Então, além de ser máximo local, ele também é máximo global ou absoluto. E com isso, a gente termina o exemplo 4 de calcular e classificar o ponto crítico de uma função. Espero que tenha ficado claro para todos, tá certo? Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!